Avançando em relação às diferentes perspectivas teóricas, a abordagem sócio-histórico-cultural nos propõe compreender a importância de a criança aprender a ler e a escrever, interagindo com práticas reais de leitura e de produção de textos. Essa perspectiva teórica é a que mais se aproxima da abordagem dialógica que embasa a proposta de ensinar a ler e escrever com texto na dimensão de uma alfabetização empreendedora. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre algumas premissas da perspectiva sócio-histórica, no sentido de compreendermos qual o motivo de estarmos propondo uma alfabetização com texto. Na série Alfabetização Empreendedora, ensinando a ler e escrever com texto, temos como objetivo discutir questões que destaco no e-book. Para te situar um pouco, lá no primeiro vídeo nós refletimos sobre a dimensão histórica e teórica das abordagens que falam do texto no processo de alfabetização. No vídeo 2, discutimos sobre a importância da superação do dogmatismo teórico. No vídeo 3, nós procuramos dialogar no sentido de desvendar a abordagem dialógica. E hoje, no vídeo 4, vamos conversar sobre a perspectiva sócio-histórica cultural. Nos ancoramos nessa perspectiva para abordar a importância da dimensão dialógica, âncora da proposta Alfabetização Empreendedora. Para Vygotsky, representante da perspectiva sócio-histórico-cultural, a apropriação da escrita ocorre inicialmente no plano interpsicológico, na interação da criança com seus pares e com pessoas mais experientes, bem como na interação da criança com objeto de conhecimento, para então ocorrer no plano intrapsicológico, que quer dizer internalização dos conhecimentos. Nesse sentido, a linguagem se torna fundamental no processo de apropriação dos conhecimentos, porque pela e na interação com as múltiplas linguagens, tanto a verbal como a não verbal, a criança se apropria dos conhecimentos já produzidos ao longo da história, mas também produz novos conhecimentos. Isso significa que é muito importante a interação da criança com diferentes práticas de leitura e de produção de textos, porque não basta estar apenas em contato com objetos escritos. É preciso que haja ensino, conforme destacamos anteriormente em relação ao aspecto interpsicológico, no sentido de ajudá-la a reconstruir os conceitos por ela formulados. A maturação por si só não é suficiente para explicar os mecanismos de apropriação do conhecimento. No dizer de Smolka, o núcleo conceitual da perspectiva sócio-histórico-cultural está delineado pelos construtos da mediação e da internalização, porque o desenvolvimento do psiquismo humano, as suas funções intelectuais, é sempre mediado pelo outro. Assim, a ideia de construir dá lugar a de apropriar-se do conhecimento, que por sua vez requer uma ação partilhada, interlocução com as múltiplas linguagens, linguagem verbal, oral e escrita, e linguagem não verbal, plástica, cênica, corporal, musical, tendo em vista que no conceito de apropriação se insere o de produção, de construção e reconstrução, e o de objetivação, que quer dizer sistematização e trocas. Ao iniciarmos o trabalho de alfabetização, precisamos investigar até onde a criança já chegou. Por isso, nós precisamos considerar 3 questões: o nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky definiu a zona de desenvolvimento proximal como sendo a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja,
a distância entre o que a criança consegue realizar sozinha e o que ainda não realiza sozinha, mas consegue com a ajuda do outro. Esse é o ponto-chave da perspectiva sócio-histórica cultural, pois a interferência de outras pessoas no processo de apropriação do conhecimento pela criança afeta significativamente o resultado da ação individual. A concepção de ensinar nessa abordagem se ancora no conceito de zona de desenvolvimento proximal, pois o mesmo contribui para uma reavaliação do papel da mediação pedagógica e da imitação no processo de apropriação do conhecimento. A perspectiva sócio-histórico-cultural evidencia que, quando a criança consegue resolver uma atividade com a ajuda do outro, a sua capacidade de desempenho pode aumentar. Nesse sentido, a mediação e a imitação podem contribuir para que a criança reformule as suas hipóteses a respeito das coisas que a cercam, criando assim a zona de desenvolvimento proximal. A imitação, nesse caso, não é cópia de um modelo, mas reconstrução individual daquilo que a criança está produzindo ou construindo. Mas a gente precisa também entender que a imitação só contribuirá para o desenvolvimento da criança quando estiver permeando a zona de desenvolvimento proximal. Não adianta proporcionar à criança situações de ensino-aprendizagem cujos processos ainda não estão iniciados. Isso sim implicaria uma ação meramente mecânica e sem sentido. Daí a relevância da mediação pedagógica no processo de apropriação do conhecimento. Outra questão que precisamos destacar é que as crianças não são naturalmente convidadas a interpretar os signos escritos. O processo de apropriação do conhecimento não se efetiva de forma natural e individual como num passe de mágica. É fundamental que a criança seja estimulada a pensar sobre diferentes modalidades de escrita. Os estudiosos dessa abordagem se ancoram em Vygotsky e Luria para compreenderem os processos de apropriação da leitura e da escrita. Luria argumenta que a escrita é uma técnica auxiliar usada para fins psicológicos, para recordar e transmitir ideias e conceitos. Para ele, a criança vivencia diferentes tempos, diferentes estágios de aprendizagem da escrita. E aí ele destaca o estágio da intuição, imitação, a escrita topográfica, a escrita pictográfica e a escrita simbólica, convencional. No estágio da intuição, também chamado de pré-escrita ou pré-instrumental, Luria destaca que nesse período a escrita não é utilizada como meio para recordar nem para representar algum significado. Isso quer dizer que a criança ainda não se relaciona com a escrita como um instrumento a serviço da memória. Na escrita topográfica, a criança representa marcas diferenciadas quando é desafiada a escrever algo. No entanto, essas marcas não possibilitam que ela se lembre posteriormente do conteúdo escrito. Já na escrita pictográfica, a criança utiliza o desenho como meio de recordar. E na escrita simbólica, convencional, a criança percebe que pode, além de desenhar coisas, desenhar a fala. Aqui ela já compreende o sentido de símbolo, então começa a operar com signos, letras. Por isso é importante propiciar situações de ensino-aprendizagem que instiguem a compreensão do conceito de símbolo desde o início do processo de alfabetização. Lá no e-book eu discuto o desenvolvimento do simbolismo. Os pressupostos teóricos da perspectiva sócio-histórico-cultural contribuem para suscitar a necessidade de revermos as práticas de alfabetização, tendo em vista que é urgente a superação da ideia de alfabetização natural, que provoca uma aprendizagem espontaneísta. Vale dizer também que existe um momento importante no processo de alfabetização no sentido de organizar as situações de ensino-aprendizagem num passo a passo para que as crianças aprendam as relações grafemas-fonemas. É quando as crianças demonstram compreender que alguns símbolos, signos, são usados para escrever palavras que, por sua vez, representam as nossas falas e ideias, que é o que Vygotsky chama de simbolismo na escrita.
No entanto, vale destacar que ao dialogarmos com os aspectos de apropriação do conhecimento pela criança, como por exemplo no construtivismo, ao analisarmos as hipóteses descritas, essas hipóteses podem nos ajudar a diagnosticar a zona de desenvolvimento proximal das crianças. E assim, conhecendo o que a criança já sabe sobre a escrita, no momento que a gente for trabalhar as unidades menores da língua no processo de relação grafema-fonema, é importante também a gente considerar algumas questões que precisam permear a nossa proposta. Então, se a criança começa a compreender a relação grafema-fonema, que nós vamos discutir posteriormente nos outros vídeos, a gente pode estar buscando pistas nas diferentes propostas de alfabetização que vão nos ajudar a encontrar uma forma de mediar com mais qualidade, considerando a zona de desenvolvimento proximal. Porque ensinar a ler e a escrever também pressupõe ensinar as unidades menores da língua. Aqui nessa série nós vamos falar dos resquícios das diferentes abordagens teóricas que nós precisamos superar, mas também vamos dizer de quais possibilidades podemos dialogar. Podemos dialogar com as abordagens que nos ajudam a compreender o processo de sistematização das unidades menores da língua. Chamar a atenção das crianças para as sílabas que formam as palavras e referências é fundamental. Ao longo dos próximos vídeos, vamos aprofundar sobre tais questões.